Você sabia que, na verdade, a sua labirintite pode ser por um problema no cérebro? Exato. Problemas cerebrais levam a gente a ter tontura. Vamos falar sobre a vertigem de origem central. Pessoal, tudo bem? Não conhece o canal? Não esquece, hein? Segue a gente, toca a sinetinha. A gente está sempre conversando aqui sobre mente e cérebro, tudo que você quer saber sobre isso. Minha subespecialidade é sobre distúrbios vestibulares e do equilíbrio, lido muito com vertigem, tontura, labirintite. Meu nome é Dr. Saulo Nader, médico neurologista. Vamos falar hoje sobre a vertigem de origem central. Até 25% dos casos de tontura em grandes centros que estudam esse assunto são identificados que o problema não está, olha só, no labirinto da pessoa, e sim no cérebro. Lesão no seu labirinto pode provocar vertigem, tontura? Sim, claro que sim, isso você já sabe. Mas a coisa não para por aí. A lesão, o machucado, a falha química pode acontecer lá dentro da cachola, no cérebro, e isso ser a causa da sua tontura, sua vertigem. Para eu te explicar melhor sobre a diferenciação de vertigem periférica e vertigem central, primeiro eu tenho que te explicar sobre o sistema vestibular. Você lembrou da prova da faculdade, FUVEST, né? Não tem nada a ver, não te culpo. Vestibular a gente lembra disso. Mas aqui o sistema vestibular não tem nada a ver com a prova lá da faculdade. Aqui a gente está falando de um sistema que controla o equilíbrio e a coordenação do corpo. O sistema vestibular ele é composto por basicamente três peças, três partes, três áreas. E se uma dessas três áreas por algum motivo falha, a pessoa vai vivenciar vertigem, crise de labirintite. Peça número 1, labirinto, que é essa pecinha de osso, cheia de curva, cheia de canal. Função, captar o movimento, é um acelerômetro. Dá uma olhadinha aqui nesse vídeo onde eu explico mais a fundo sobre para que serve o seu labirinto. Peça número 2 é um fio que liga o labirinto ao cérebro, é o nervo do labirinto, o nervo vestibular. O que o nervo do labirinto ele faz? Ele pega a informação de movimento que o labirinto captou e transmite instantaneamente para o seu cérebro. Isso daqui é o sistema vestibular periférico. Então, quando eu falo vertigem periférica, quer dizer que aconteceu alguma coisa ou no labirinto, e aqui eu tenho pelo menos 7 principais doenças, ou no nervo, onde eu tenho aqui pelo menos 4 principais doenças. Confere nesse vídeo aqui onde eu enumero 40 tipos diferentes de labirintites, dá uma olhada. E aqui, olha só, tô segurando um cérebro, essa areazinha aqui, fica atrás aqui na cabeça, chama cerebelo. O cerebelo e os núcleos vestibulares, que ficam aqui no tronco, entre outras áreas, são as áreas centrais do sistema vestibular. Aqui sim é o tema do nosso vídeo. Por quê? Se alguma coisa acontece aqui, isso vai me fazer também sentir tontura, vertigem. Então sim, a sua labirintite pode estar, na verdade, aqui num problema cerebral. Quer ver exemplos de pessoas que têm o sistema vestibular muito desenvolvido, muito rebuscado? Olha só, por exemplo, lutadores de artes marciais, capoeiristas, pessoas que lutam karatê ou kung fu, dançarinos, por exemplo, bailarina ou aquele pessoal que dança street dance, que roda, que chacoalha, qualquer tipo de dança, tem que ter o sistema vestibular muito desenvolvido. Astronautas e pilotos de força aérea, modelos para desfilar com elegância e destreza na passarela, precisam ter o sistema vestibular bastante desenvolvido. E lógico, acrobata, malabarista, equilibrista, aquelas pessoas do Globo da Morte, enfim, pessoas da vida circense que extrapolam os limites do sistema vestibular, treinam ele para conseguir fazer coisas que mais ninguém consegue fazer. Então, nas áreas centrais do sistema vestibular, eu divido didaticamente que a gente pode ter dois tipos de lesões, dois tipos de agressão e assim fica mais fácil entender. Ou eu posso ter uma falha mecânica, um machucado anatômico, ou eu posso ter uma falha química, uma desregulagem química cerebral. Vou explicar com mais calma, vamos lá. Se eu tenho um machucado anatômico que acontece aqui, AVC, sangue, tumor, má formação, esclerose múltipla,
infecção, carência vitamínica machucando o cérebro, entre outros, eu vou ter uma falha mecânica e aqui eu tenho uma vertigem central por um problema anatômico, biomecânico. E aqui eu vou ter um pouquinho mais de cuidado, porque algumas dessas doenças elas podem inclusive deixar sequelas definitivas ou até mesmo matar, dependendo do contexto que isso acontece. Então, vertigem de origem central pode ser muito preocupante, muito grave, pode colocar a sua vida em risco se eu estou lidando com um problema anatômico. Mas olha só, o problema às vezes não é mecânico, anatomicamente tá tudo ótimo, ressonância tá normal, exame físico da pessoa mostra que o cerebelo e essas áreas estão funcionando bem, e o problema ele é químico. Como assim químico, doutor? Todo o cérebro ele é regido por substâncias químicas, a gente dá o nome de neurotransmissores. Você já deve ter ouvido falar de alguns neurotransmissores. Serotonina, noradrenalina, histamina, isso são neurotransmissores. Moléculazinhas produzidas de uma célula que transmite a informação e comunica uma célula para outra. Legal. O problema é quando eu tenho uma desregulagem química justo aqui, nas áreas centrais do sistema vestibular. E aqui mora o problema, porque se eu tenho uma desregulagem química, um distúrbio químico cerebral acontecendo justo nessas áreas centrais do sistema vestibular, então se esse maquinário químico está falhando, isso vai me gerar tontura. Então eu tenho um grupo de 6 grandes doenças químicas cerebrais que geram tontura, se manifestam através de tontura. São elas: cinetose, migrânia vestibular, que é um tipo diferente de enxaqueca que gera tontura, gera vertigem, labirintite. Tontura perceptual, olha só, a temida vertigem fóbica, que a gente já conversou muito aqui no canal, também é uma doença química. Mal de debarquement, mal do desembarque. Visual vértigo, vertigem visual. E a síndrome da desorientação vestibular do motorista. São as 6 grandes doenças químicas cerebrais que se manifestam na forma de tontura. Até tem outras, mas essas são as 6 principais. Quer saber mais informação sobre todas essas doenças malucas que eu estou comentando? Tem muita informação legal aqui no canal. Dá uma checada nas playlists sobre labirintite. E também muitos vídeos a gente vai fazer agora se aprofundando sobre alguns tipos de vertigem central. Não perde! Moral da história, hein, pessoal? O problema da sua tontura não necessariamente vai residir no labirinto. Pode ser que seja um problema lá dentro da sua cabeça, no seu cérebro. Ou um machucado anatômico ou um distúrbio químico cerebral. Tá com tontura? Vale a pena com certeza buscar um especialista em tontura. Olha só, seu caso ele pode ter solução. Um problema lesional. Tira essa última, problema lesional anatômico e para aí, beleza. E, nossa, que difícil demais. Motorist disorientation. Motorist vestibular disorientation. Síndrome, eu vou falar. E a síndrome de da... Tira agora isso tudo.